Estamos começando mais uma edição do podcast do Motor1.com, hoje para falar de um carro que acabou de chegar, um movimento importante, uma esperança aí de grande volume. E para me ajudar, estou aqui com nada menos Diogo Oliveira. Fala, galera! E aí, beleza? O senhor está animado para essa A gente está discussão? sempre animado, né, gente? Animado Sempre com animado. a Copa? Copa do Mundo aqui, a gente concorrendo com Cazé TV aqui, ó. É que eles têm sorte que eles não estão no nicho automotivo. Então não oferece riscos aqui ao podcast do Motor 1. Não, mas esse é um podcast que, diferentemente da Cazé TV, né, que vai passar um jogo e acabou, esse podcast ele vai ajudar, né, o nosso espectador, o nosso ouvinte, a comprar o seu carro futuramente. Então, é um podcast que não acaba. É um conteúdo sempre útil. Cauda longa, tá sempre ali, ó, disponível. Hoje nós vamos falar sobre o novo Hyundai i20. Hyundai i20 chegou. Chegou como? A Hyundai apresentou o i20, né, um grande evento em São Paulo, conectou com a abertura da Copa do Mundo, colocou publicidade nos Jogos do Brasil, em todos os jogos da Copa, né, ela é patrocinadora oficial da Copa do Mundo, então você vê lá o i20, vê o Ioniq 9, vê outros modelos, mas eles apresentaram o i20 como um upgrade. Por quê? Bom, creio eu que a marca tem ciência que ela precisava de um upgrade, né? Já começa daí. Eu tenho uma teoria. Mas antes, o que é importante a gente falar? Quando a Hyundai anunciou o seu terceiro modelo produzido no Brasil, o seu novo modelo, né? O modelo inédito. Vamos dizer que é o quarto modelo, quarto, né? Se a gente sim. considerar que a linha HB20 tem duas carrocerias. Sim. Então, a novidade ser produzida em Piracicaba, que não eliminaria o HB20, não faria o HB20 sair de linha, muita gente disse que seria um SUV, o Bayon. Muita gente, praticamente todos os nossos colegas de outras publicações. E nós fomos a única publicação que bateu no peito e falou: será o i20, será um novo hatch, né, produzido. E o que acontece quando todo mundo está falando diferente da gente? Parece que a gente é errado. E eu recebi um monte de mensagem falando que eu estava louco. Sabe? Você está maluco, você está mentindo, isso está errado. É claro que é um SUV. Então hoje a gente está vendo aí, tá? O tempo sempre coloca o nosso trabalho aí em validação e mais uma vez mostrou que estávamos corretamente. Eu estava na China com a Caoa Chang'an em março para abril, né? Abril. Quando o Motor 1 publicou o i20 oficialmente, né? Publicou que seria o i20, o lançamento da marca, e todo mundo ficou, né? Eu estava com um grupo grande de jornalistas lá na China comigo, todo mundo ficou assim: nossa, que informação é essa? Será? E tá aí, ó. Qual o jargão que eles usavam? É uma barrigada, né, no jornalismo. Quando você erra, é uma barrigada. Mas, enfim, todo mundo barrigou menos a gente. Então tá tudo certo. É isso. Mas, Diogo, vamos lá. Né? Novo i20 chegou, preço de entre 99.990 e 139, mais tecnologia, mais espaçoso. Com quem ele compete? O senhor que dirigiu. Olha, eu acho que tem duas perguntas aí prioritárias e primordiais para falar de Hyundai i20, né? Primeiro, bom, ele chega para complementar a linha da Hyundai ou para substituir o HB20? Isso é uma dúvida que continua pairando no ar, já que a Hyundai garante que ele não substitui, pelo menos não por enquanto, né? E a segunda pergunta é: será que a Hyundai foi muito conservadora ao lançar um carro global, né, uma nova geração de um produto tão importante em pleno 2026 sem eletrificação? A primeira pergunta
se o i20 chega para complementar ou ocupar o espaço do HB20? Sabemos. Na minha opinião, o novo i20 ele chega para complementar a linha e para substituir o HB20. Complementa agora, mantém o HB20 em linha e daqui a um tempo não tem como o HB20 sair de linha e aí o i20 assume de vez esse papel. Acho que é importante a gente contextualizar que o i20 é um carro que está no mercado desde 2008, é isso? 2008, foi apresentado no Salão de Paris e de lá para cá se tornou um dos produtos mais importantes da Hyundai no mundo. Então, é um carro que ele é global e o Brasil estava vivendo uma era de produtos feitos para o Brasil, focando muito no Palio, no Gol, que eram os modelos ali da época, né? Então, o i20 era sofisticado demais para competir com eles. O que aconteceu nesse meio do caminho? Onix chegou, ficou mais sofisticado, maior. O Gol saiu de linha. O Polo, que era mais sofisticado que o Gol, ficou no lugar, maior, mais espaçoso, mais tecnológico. E o HB20 não tinha evoluído ainda. Então, o upgrade que eles anunciam é esse. Você tem agora um carro que está alinhado a Onix em termos de dimensão e espaço, ao Polo em termos de refinamento, de condução, também de dimensões. Então é realmente um upgrade quando você fala frente ao HB20. Então nesse momento o i20 é um carro que chega para somar e em breve para eliminar o HB20. Agora, sua outra pergunta. Você acha, a outra pergunta que eu fiz foi: será que a Hyundai foi conservadora demais ao lançar um carro global, uma nova geração de um produto tão importante, sem eletrificação? Eu acho que ela pode ser entendida como conservadora, mas se nós olharmos o resultado do Thera, por exemplo, que acabou de chegar sem nenhuma eletrificação, mostra que essa faixa de mercado ainda não está colocando isso como um fator determinante. Você tem, por exemplo, o Dolphin Mini, que está aí com números impressionantes, né, de vendas. É um carro elétrico, mas é uma opção. Como a gente precisa ter nesse segmento muito volume, é um volume que vai necessitar de carros mais acessíveis de preço. Então eu acho que a jogada da Hyundai agora será atender um volume maior, sem eletrificação, e eles falaram lá no lançamento que a plataforma já está preparada para níveis de eletrificação. Eu acho que é questão de tempo. Certamente que esse carro vai se tornar um híbrido, né, no futuro. Acho que elétrico 100% não é o caso, mas um híbrido com certeza, principalmente um híbrido leve, né? A gente sabe que a Hyundai já tem no grupo a tecnologia pronta e ela já é vendida no Brasil, inclusive, né, nos últimos anos. O Kia Stonic já tem aí o conjunto híbrido leve, motor 1.0 turbo TGDI, que é esse do i20, numa versão só a gasolina, uma bateria de 48 volts, um sistema que tem entre as suas características o destaque é o modo velejar, em que ele desliga o motor ali em movimento para poupar combustível quando você está, por exemplo, na estrada em velocidade constante, né? Enfim, a tecnologia a Hyundai já tem, né? Ela só pisou no freio um pouquinho, falou: eu vou esperar o mercado. Eu tenho uma pergunta para você, né? Falando nesse cenário de eletrificação, voltando um pouco do tempo que o i20 já está no mercado, o i20 poderia ter vindo anos atrás e evitado o envelhecimento do HB20? Olha, eu penso que ele poderia já ter chegado na geração atual europeia. Inclusive, eu me lembro que ali, bem no comecinho da pandemia, um pouquinho antes, ou bem ali naquele momento, em 2020, a Hyundai mostrou o i20 atual e a minha impressão naquela época foi de que ele tinha o design que o HB20 gostaria de ter, né?
Por quê? Em 2019, quando houve a renovação anterior, né? Não é nem o atual, porque já foram 2 facelifts em sequência. O primeiro facelift do HB20, né? Ele, vamos dizer assim, ele trouxe novidade, mas ele não foi tão polêmico. Acertado no foi design. Polêmico, né? Foi polêmico. Vamos trazer aqui, eu lembro, foi na apresentação, a gente teve uma apresentação muito antecipada daquele visual na Coreia. Na Coreia do Sul. O senhor estava nessa viagem? Eu estava também. Essa viagem foi basicamente para ver o HB20, né? Foi para ver. E eles queriam coletar as nossas impressões antes. E eu lembro que lá no campo de provas tinha muita coisa camuflada, mas apareceu um i20 andando. E o visual já era surpreendente naquela época. E quando a gente viu o HB20, ficou meio assim... Poderia realmente ter sido aquele, né? Que era um visual... Ficou a sensação de que faltou, né? Faltou um pouco mais de ousadia, talvez, para lançar um produto na época novo, né? Que realmente pudesse... fazer uma diferença maior, né? E causar um impacto, né? O impacto... Acho que o impacto acabou sendo negativo do HB20, né? Porque o design fez um downgrade. Ele tinha um design que era super bem aceito, e aí ele ganhou um facelift que não foi bem aceito, principalmente a traseira do carro. Então, ficou muito esquisita, né? Para vocês terem uma ideia, o visual do i20 que a gente viu lá era muito próximo do segundo facelift que o HB20 recebeu. Exatamente. A cara que ele tem agora. Que foi uma tentativa já de aproximar os 2 modelos para este momento que a gente está vendo agora. Eu tenho uma outra pergunta, né? A Hyundai fala em upgrade, mas para você, senhor Diogo Oliveira, o HB20 acabou? Eu acho que acabou, gente. É triste, talvez, falar isso para muita gente que gosta do carro e viu a Hyundai construir, pavimentar essa última década em cima desse carro, mas, convenhamos, envelheceu demais. O Polo hoje é muito superior ao HB20. O próprio Onix, com polêmica, correia dentada, banhada a óleo, o que for, é melhor que o HB20. O HB20 se tornou um produto obsoleto. E a Hyundai precisava urgentemente fazer uma mudança de rota e fazer esse upgrade. Uma outra pergunta para o senhor, uma provocação aqui. Se você tivesse 110 mil hoje, você escolheria um HB20 de topo, aquele completão, ou um i20 de entrada? Essa é difícil, hein? Porque a gente tende a olhar os produtos e querer o que tem mais conteúdo, né? Que nem quando você vai olhar o celular. Será que eu compro a versão básica do iPhone mais caro, ou será que eu compro a geração anterior cheia de memória, com um setup ali muito melhor, né? Mas eu diria para você que a diferença de tecnologia, de chassi e de tudo que eu tive a oportunidade de ver nesse primeiro contato com o i20 me diz que o i20 é a melhor escolha nesse momento. Todo pessoal de indústria, quando tem 2 modelos assim, eles costumam muito trabalhar com preço. Então, se o i20 começa a sofrer, eles mexem no preço, jogam o preço mais para baixo. Como é um modelo que já está no mercado há um tempo, tem essa possibilidade. Mas, na sua visão, você acha que ainda faz sentido, né, o HB20 ficar em linha? Creio eu que não. Acredito que nos próximos meses, ainda esse ano, já sai de linha. Esse ano ainda? Eu acho que até o fim desse ano o HB20 se despede do mercado, com certeza. Em comunicado, a Hyundai falou que esse novo produto não tiraria o HB20 de linha. Inclusive, nos ligaram para falar, no comunicado a gente deixou claro que não tira o HB20 de linha. Então, assim, o senhor está sendo ousado nessa afirmação. Na verdade, assim, a Hyundai deve ter feito um bom estoque, o carro deve ter algum estoque aí e vai continuar sendo feito, porém é uma venda muito diferente do padrão que a
que é a Volkswagen, do padrão que a Hyundai tem feito, né? A Hyundai, nos últimos anos, focou muito em venda direta, fugiu de locadora, tentou manter o seu carro, os seus carros ali, vamos dizer assim, com um status um pouco melhor, né? Tentando não tornar o carro tão figurinha comum, né? Um carro que você pode alugar em qualquer lugar, que você vê em qualquer lugar. E isso ficou muito marcado na estratégia de vendas da Hyundai. Então agora o i20 faz todo sentido para manter essa proposta de venda no varejo, pessoas físicas. É um produto que, né, vai atrair mais consumidores do que propriamente empresas, né, CNPJs. E o HB20 não tem automaticamente, quando a Hyundai lança o i20, o HB20 perde completamente o sentido e se torna um produto não só obsoleto em tecnologia, mas também ali na própria relação custo-benefício, porque o preço do i20 veio muito brigador, vamos dizer assim. O senhor quer dizer então que o novo Hyundai i20 não chega para dividir espaço com o HB20, chega para ocupar o lugar dele? Com certeza. Esse é o futuro, não vejo outra forma, até porque para o i20 ter um caminho, uma trilha de sucesso, ele vai precisar da fábrica em Piracicaba trabalhando para ele. Né? É um bom ponto. Da mesma forma que a fábrica hoje trabalha muito para o Creta, porque o Creta se tornou o produto, vamos dizer assim, mais lucrativo, mais bem sucedido. Quando a gente olha hoje para ranking de vendas, segmento, o HB20 ele deixou de disputar a ponta a liderança, né, do mercado ali, as primeiras posições, o Polo muito à frente. A Fiat colocou o Argo com preço mais barato nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, e está conseguindo vender melhor o Argo. E o próprio Onix está ali, e o HB20 foi ficando para trás. Você acha que essa estratégia da Hyundai em manter o HB20 por enquanto é uma estratégia de segurança? Por quê? Quando ela lançou o Creta, que tinha muitas questões sobre o visual, ela manteve a geração anterior do Creta, que virou o Creta Action. Então tinha 2 carrocerias de Creta. Quando ela corrigiu definitivamente o estilo, né, que deixou de ser um tema... Hoje ninguém mais questiona o visual do Creta com essa última atualização. Ela tirou de linha o Action. Você acha que é uma medida de segurança, assim, olha, vou lançar o i20, vamos ver se ele deslancha, enquanto isso a gente deixa o HB20 aqui para quem está na dúvida, se de repente flopar o i20, que eu acho que não vai acontecer, a gente tem aqui o HB20 para manter a produção? A minha impressão é que a Hyundai não tem esse gargalo todo. Ela, no momento que ela decide que ela vai produzir um carro completamente novo, uma nova plataforma, uma nova família de produtos, ela não está considerando a possibilidade de dar errado. Ela vai fazer dar certo de alguma forma. Então, assim, para mim é muito claro, o i20 ele vem para ser o produto carro-chefe da marca a partir de agora. O HB20 vai sobrevivendo aí enquanto faz sentido, né? Enquanto tiver uma demanda nas lojas por ele. E a partir do momento que o i20 dominar a rede, acabou. Pode ser uma estratégia até que eles chamam de ramp-up, né? Chegar no nível máximo da produção daquele modelo, enquanto isso você tem mais lento para chegar até lá. Então essa lentidão vai te dar um espaço ali para fazer HB20. Né? A gente acompanhou isso no Tera. Teve um crescimento lento, então os primeiros números do Tera não eram assim tão expressivos e hoje já é um número mais chamativo. Mas, enfim, deu para entender a lógica que o senhor colocou. Agora eu quero trazer um outro ponto. Né? Muito se falou aí antes, né, essa prévia do lançamento, que a Hyundai, por sinal, conseguiu fazer um trabalho sensacional de esconder o carro. Isso foi impressionante, né? Ninguém conseguiu ver o carro antes. Realmente, até no dia do
do test drive, né? A gente chegou e não tinha nenhum carro à vista, assim. Eles fizeram até uma revelação na hora, no dia. Quer dizer, nós fomos praticamente os primeiros profissionais aí de imprensa do mundo a ver esse carro. Realmente, nem na Coreia do Sul tinha saído imagem do novo i20, né? Não vazou, só se alguém vazou, né? Se alguém vazou aí já é Mas outra esfera, né? Mas assim, eles conseguiram segurar um baita de um segredo, né? Agora um tema, né, também prévio, né, que eu estava falando aqui. Muito se falou do i20 ser um crossover, um SUV. É ou não é? O i20, o que o i20 é? O que o i20 é? Isso é uma boa pergunta. Eu, assim, para mim, quando ele apareceu, eu falei, bom, é um hatchback, É um né? hatch, é um hatch. Não tem nenhuma dúvida, não tem firula, o carro tem linhas de hatchback, tamanho de hatchback, ele é só um pouco maior do que o HB20, mas inclusive visualmente acho que conversa, tem um DNA, tem uma herança de Hyundai ali no design que você consegue ver uma semelhança entre os modelos, né? Mas para mim claramente um hatchback. Agora a Hyundai foi um pouco malandra aí, porque Malandra? essas molduras, Palavras fortes. porque essas molduras nas caixas de roda, isso realmente dá um efeito aventureiro, um sabor aventura aí. Sabor aventura. Que pode ser que algumas pessoas vejam uma versão. Não, aqui. Uma versão aventureira, vai. Olha só, Um hatch com espírito aventureiro. Você viu o carro, eu vi o carro, não é um crossover, não é um SUV. Ele é um hatch. É um hatchback, centro de gravidade mais baixo, suspensão de hatchback mais baixa, ângulos de entrada e saída de hatch, não tem nada de SUV, assim, elementos. O visual pode ter essa inspiração, né, em crossover, em SUV. É uma inspiração. Inspiração, mas não é, sabe? Não adianta chegar lá, procurar uma versão com step na tampa, não vai ter. Não vai ter. Suspensão e nem com elevada, suspensão elevada ou pneu de uso misto, não tem nada disso. Não tem pneu normal de asfalto. Não tem proposta off-road, nada. Acho que nem rack no teto tem. Não, né? Não tem rack no teto, tá aí. Inclusive, eu tava olhando o nosso flagra, o primeiro flagra do Bayon. O flagra real. Que nós publicamos aqui no Motorum faz umas 3 semanas, mais ou menos. O carro que a gente flagrou tem rack no teto. Dá para ver que ele não é o i20, que ele é um outro carro Hyundai. Dá para ver que é um Hyundai, que é da mesma família. O retrovisor tem aquele esculpido meio chapado na parte externa ali dos retrovisores, né? É um pouco diferente nesse carro. Então, no flagra, dá para ver que o SUV vem depois. Não veio agora. Agora é o hatch. Sobre o Bayon, tem uma informação que comecei a ouvir ali nos bastidores, né? Já vou falar aqui porque depois vão falar que não, você está viajando e tal. A Hyundai, nessa nova era da indústria, né? Ela vai tender a deixar tudo globalizado. Todos os modelos com o mesmo nome no mundo inteiro, com a mesma proposta. Porém, o Bayon, existe uma ala lá dentro que tem um certo receio desse nome. Então, eu acho que remete a outras coisas. Outros produtos, né? Inseticida Baygon. Principalmente. Então, assim, esse é o principal ponto que eles estão discutindo lá. Eu acho que fica. Eu acho que é uma decisão de cima, Coreia, não quero nem saber se o nome acabou. Acho que fica também. Endosso sua opinião. Para mim é Bayon ou Bayon, não sei como eles vão dar o tom aí da letra A, né, aqui no Brasil, mas... Só para fechar o tema aqui, então, esse tema SUV, então a gente nunca vai chamar o i20 de... Não dá, né? Mas isso não significa, embora ele não seja SUV,
que ele não vai brigar com esses SUVs de entrada pelo preço, que estão aí. Sim. Em preço, com certeza, ele bate de frente, né? Então, E conteúdo também, né? é que assim, a gente vê uma parte mais técnica e é difícil para um consumidor mais tradicional entender. Mas se você pegar um Pulse, o Pulse é a base Argo. Se você abrir o capô do Pulse, você vai ver que tem ali uma estrutura para sustentar o capô mais alto. Se você abrir o Terra é a base do Polo, um hatch, concorrente do i20. O que tem no Terra? Tem uma estrutura, você vê ali um suporte, é um suporte para deixar o capô mais alto. Então, esse é o artifício para transformar um hatch tradicional num SUV compacto. Não é que ele vai ter a capacidade off-road de encarar a lama, é só estética ali. Então, nesse ponto, se você dirigir o Terra, dirigir o Pulse, dirigir o i20, você vai ter novos carros com sensações ali muito próximas. E questão de preço também. Então, nesse ponto, eu acho que ele compete com esses novos SUVs aí, mas ele não é um SUV. O que eu posso dizer porque o Fábio viu o carro, né? Foi no lançamento, a gente estava lá junto, mas não dirigiu o carro ainda. Eu não dirigi. Eu dirigi o carro. O que eu posso dizer é que o i20 ele é um hatch na direção ali, ele é um carro claramente diferente aí de Terra, Sonic, Cardian, que tem suspensão mais alta, são carros mais macios. Ele é um carro mais firme, mais ali direção direta. Inclusive me agradou bastante o acerto de direção desse carro, ele tem um volante muito legal. É um carro que vai chamar atenção. Quem fizer o test drive, quem dirigir o i20 vai perceber na hora. Se conhecer o HB20, então isso vai ficar muito evidente a diferença de um produto para o outro. E ele tem uma cabine, vamos dizer assim, mais ampla, uma largura maior, uma das maiores larguras aí, 1,78 m de largura. Então ele é mais largo que o Onix, mais largo que o Polo, e oferece aí um tamanho de cabine muito legal, assim como o porta-malas, né, que tem 346 litros. Quer dizer, um carro que ele consegue entregar uma condução claramente mais sofisticada que a do HB20, já aí um nível de Volkswagen Polo realmente. Condição de dirigibilidade, então você colocaria mais para Polo do que qualquer outro concorrente? Eu acredito que assim como a Hyundai mirou o Gol quando desenvolveu o HB20, eles com certeza usaram o Polo de cobaia para fazer a calibração do i20, um carro que... Muito bom ponto. Tem essa preocupação dinâmica de entregar uma direção bem precisa, sabe? Na Volks, uma régua é o Polo, né? A qualidade ali, a dirigibilidade, que deriva também para o Terra. E depois, se você quer algo mais sofisticado, estaria no Jetta ou o Golf, né? Mas num volume muito menor. Mas o Polo, sem dúvida, é referência. É uma escola alemã, engenharia mais precisa, né? Tem a escola americana do Onix, apesar que o Onix é um projeto chinês. Teve um ponto hoje, que o i20 vai na direção do Polo, versão Ultimate, topo de linha, freio a disco nas 4 rodas. A gente vê que o Polo Highline é a mesma pegada, freio a disco nas 4 rodas. O Onix, por exemplo, já não tem esse refinamento. Ele não tem essa preocupação. Esse é um ponto interessante, porque não é que o comprador da versão mais cara queira mais equipamentos, mas é um consumidor mais exigente. Então, para ele é muito importante ter o disco nas 4 rodas. Exatamente. É diferente, é um consumo interessante. Você falou um pouco aí da dirigibilidade, mas vamos voltar aqui, né? O nosso editor vai colocar imagens na tela agora do i20. Design. Ousado ou estranho? Cara, quando eu vi o carro chegando lá no local do test drive,
eu achei bastante estranho. Assim, a primeira impressão não foi a melhor. De frente eu não achei ele exatamente tão moderno quanto se imaginava, né? Muito se falou, por exemplo, do design do Kona como uma inspiração para os próximos modelos nacionais da marca, né? Aquela frente muito marcada pela linha contínua de LED ali, de ponta a ponta, um carro com um visual mais moderno, né? Até muita gente brincou. Parece um disco voador, já chegou o disco voador quando o Kona, essa nova geração, chegou aqui no Brasil, né? E esperava-se que o i20 ou que o próximo carro nacional da Hyundai fosse ter um desenho naquela linha. E, cara, o que se vê aí no i20 é um carro que ainda parece um desenho um pouco da última década, talvez, o farol ali grandão. Aí ele tem esses elementos de LED ali, essa linha que conecta os faróis, que atravessa a grade, que é interessante. Mas o conjunto óptico ali meio grosseiro, né? Aquelas molduras grandes, aquela coisa meio tradicional, tentando ser moderninho com o jogo de LED. E a traseira, acho que a traseira é o ponto de maior conflito aí nesse design, né? Parece que ela não carregou o upload, cara. Tentaram fazer o upload ali do desenho da traseira e ele não completou. O que eu achei quando eu vi, de frente, eu achei ok, né? Eu entendo que é um segmento que você não pode apostar muito, e a Hyundai já sofreu com isso com o próprio HB20, quando colocou aquele visual que a gente chama de boca de bagre, né? Mais ousado, que é interessante. No Elantra, lá fora, aquele estilo ficou muito bom, porque era um carro mais largo, mais comprido, então ele ficou legal. Trouxeram para um carro compacto, ficou desproporcional. Então a frente do i20 eu achei ela legal, assim, moderna, diferente, não esperava, achei, né? Agora a traseira eu posso dizer que achei muito ousada, mas assim, muito ousada. Estranha. Muito A traseira ousada. é estranha. Parece que está faltando alguma coisa. Parece que caiu uma peça ali que ligaria as duas lanternas e formaria um conjunto único, igual no Será Creta, que está né? faltando o terceiro volume ali? Será que teremos um i20S? Será? Não sei. Olha, isso é uma questão que fica no ar, né? Até que ponto, até quando vai ter o HB20S, que a gente já sabe que é o próximo aí a sair de linha, provavelmente antes do HB20 hatch, né? E ao mesmo tempo o i20 não me parece ter sido desenhado para ter uma versão sedã. Olha, então na sua visão, a Hyundai está assumindo riscos de design? Não, bom. Como aconteceu com o HB20, como aconteceu com o Creta. Que a Hyundai está assumindo riscos, isso sem dúvida nenhuma, porque ela já tinha passado por uma situação com o HB20 em 2019, na primeira restilização mais profunda do carro, né? Desde 2012, quando foi o seu lançamento, né? Então 2019 teve aquela mudança maior de interior, de exterior. Não foi uma mudança bem sucedida, assim, pelo menos diante da opinião pública, de quem foi até a Coreia do Sul, e depois no lançamento do carro, nas redes sociais, a gente via que o sentimento, a maioria das pessoas não curtiram aquele visual, aquele desenho, né? E ela veio corrigir o carro 3 anos depois, né? Foi até um facelift rápido. E aí na correção, ainda assim, ela fez algumas soluções ali que desagradaram. Por exemplo, luz de seta, luz de direção no para-choque lá embaixo, junto com o olho de gato, com os refletores. Isso aí causou um certo conflito ali. Muita gente não gostou dessa solução, achou que foi uma solução para baratear o custo do carro e tudo mais. E o curioso é que o i20 tem essa mesma solução. O que eu acho nessa sua fala
sobre traseira ali, até essa mudança. A Hyundai, ela foi ousada naquele tempo, assumiu o risco, só que o mercado era outro, né? Então, assim, mesmo com um visual diferente, polêmico, ela vendia porque tem muita confiabilidade. A galera remetia ainda àquela primeira geração do HB20, que foi surpreendente, um visual que era sensação. Então ela conseguiu criar ali, né, uma marca de qualidade, de coisa boa, que os consumidores ainda migravam mesmo com um visual mais diferenciado. Hoje com o i20 eu entendo que pelo menos a dianteira não é tão ousada, pode não ser tão impactante, mas ela não vai ser um ponto polêmico de decisão, ser mais a traseira. Só que a gente está num momento diferente, né? Temos mais concorrentes, mais chineses e cada vez mais opções. Então é um desafio aí que a gente tem que ver como a Hyundai vai encarar. Agora, tem um ponto importante aqui sobre design, né? Talvez a Hyundai tenha se cedido na sua ousadia, no seu minimalismo ali no design, principalmente da traseira do i20. Talvez o carro não agrade todo mundo do lado de fora. Mas por dentro, o i20 marca um novo ciclo para a linha de produtos nacionais aqui da Hyundai. Embora o Creta já seja um carro mais sofisticado, ele já tem 2 telas combinadas, ele recebeu uma última atualização que mudou bastante o carro por dentro. Mas o i20 ele traz um novo conceito de cabine, eles estão chamando com um nome bonito de marketing, né? Dynamic Premium Tech. Nossa. Então é um nome imagina complicado, para vender isso aqui. Vem aqui, imagina Dynamic Rex. a mesa de discussão lá no escritório da Hyundai. Como vamos chamar o novo interior do i20? Aí alguém levanta a mão. Dynamic Premium Tech. Boa! Vamos mandar. Vamos traduzir isso aí. O que significa? Plásticos mais macios? Olha, a minha reação quando eu entrei no i20 foi uau! Assim, meio... Como? Pode repetir. Uau! Ok. Uau na economia e uau na modernidade, né? Porque o painel é muito legal, o volante é bonito, o visual é bacana, é maneiro, é moderno, né? É moderno, é jovem, enfim, é sofisticado, mas o acabamento do carro é muito decepcionante se você esperava algo um pouco mais caprichado, né? Cara, a gente tá falando aqui de um carro que vai entrar custando 99.990. Eu acho que se a cabine do Ultimate for a mesma cabine do de 99, o de 99 tá... Você não viu ainda o de 99? Incrível. Não mostraram? Agora, não mostraram. A gente só viu pessoalmente a versão Ultimate e o X-Line, que é uma série limitada de lançamento agora, que é baseado na versão Limited, que é uma versão intermediária de topo, né, com motor turbo. E aí você tem o X-Line ali, tem uns emblemas, uma coisa assim, mas também não é nada de SUV, de crossover e aventureiro, né? Mas só um nome. É que a gente não viu, não sei se você já tem informação, mas interior 2 telas de 12.3 polegadas. Não. Atualização over the air, que é você conectar o carro na internet e atualizar sistemas ali do navegador, sistemas da multimídia. Software ali, você atualiza para uma versão melhor, né? Que corrige algumas falhas, alguns erros, às vezes aqueles bugs que enchem o saco, né? Você vai conectar seu celular, aí ele desconecta, desliga sozinho. Tem um monte de carro que tem esses bugs, né? Então, quando o carro tem o over the air, as atualizações remotas, você tem a oportunidade de resolver essa parada em casa só clicando ali na tela do painel, atualizar.
Conectividade 5G, Blue Link, né, que é o Apple CarPlay e Android Auto, sem fio? Sem fio. Sem fio. Muito bem. Assim, por dentro, eu diria que o i20 é muito bem resolvido, né? Ele tem muito espaço e é muito moderno, né? O ponto falho dele no interior, realmente o acabamento ali, só tem superfície dura, plástico, não tem nada macio, nem muito texturizado. Os plásticos, tem peças de plástico liso, que não é comum ver. Sempre a montadora ela tenta botar um pouco de textura para transmitir um pouco mais de qualidade, ou enfim, de firmeza, de durabilidade. E nesse carro você vê ali algumas peças assim, que você fala, puxa, aqui podia ter um tecido, aqui podia ter um acolchoado ou um pedaço de couro, sei lá. Vou fazer uma provocação aqui para o senhor. Você toca no painel quando está dirigindo ali? Nossa, mas é macio. É a primeira coisa que eu faço tela. quando... Não, a primeira coisa que eu faço, eu entrei num carro que eu não conheço, eu vou tatear ele inteiro. Primeira coisa, eu chego e já começo, ó. Pegar o painel, pegar a parte superior, pegar as portas, olhar as maçanetas, os materiais. E aí, nesse ponto, o i20, na versão Ultimate, eu acho que ele está devendo. Eu acho que isso aí é a resposta para o posicionamento que ele vai ter. É o lugar do HB20, é carro de entrada. A gente brinca aqui se aperta ou não o painel, mas a gente sabe que material emborrachado no painel tende a deixar o carro muito mais tempo sem ruído interno. Uma sensação maior de qualidade construtiva, enfim, tudo isso a gente sabe. Então, a questão do apertar ali é brincadeira, que o Diogo gosta de apertar. Então, é isso. Agora, aí. Tem um ponto que, né, além dele ser mais moderno, ele tem entradas USB-C, o que nem sempre você encontra em alguns carros, né? Por exemplo, o Chevrolet Sonic, que acabou de ser lançado, super lançamento. Quando você vai ver, também não. As entradas são USB-A na traseira ali, na parte do banco traseiro, né? Então tem certas coisas assim que eu acho que a Hyundai acertou e talvez aí o cliente do i20 vai olhar o carro e vai falar, pô, mas eu queria um carro um pouquinho mais caprichado por dentro, talvez. Já que estamos falando de capricho, né? E você falou que a Hyundai olhou o Gol, né, quando fez o HB20. Quem seria agora o verdadeiro adversário do i20? Volkswagen, Chevrolet ou tem alguém novo aí? Olha, olhando pro mercado hoje, eu diria que a Hyundai está muito mais preocupada com a BYD do que com a Chevrolet e com a Volkswagen. Porque a BYD mês a mês cresce, está se aproximando, oferece um risco real de passar à frente da Hyundai nas vendas gerais. A BYD está acelerando produção nacional na Bahia e o Dolphin Mini é um fenômeno de vendas. E a gente está falando de um carro que ele é elétrico, não tem nada a ver com o i20, mas ele atua na mesma faixa de preços da versão turbo do i20. Ou seja, inclusive o Dolphin Mini é mais barato, né? Porque ele custa 120 mil e o i20, o Hyundai i20 Turbo, ele parte de 125 mil. Né? Ele tem duas versões ali próximas de 100 mil e ele dá um salto e vai para 125 mil, 120 e poucos mil. Então você tem um aumento muito grande, uma distância de preço muito grande do 1.0 flex manual para um 1.0 turbo automático na linha i20 e um Dolphin Mini, por exemplo, ali a 120 mil e ainda tem aí um Geely EX2 também, mas eu diria que a BYD hoje talvez seja a marca que mais preocupa os executivos da Hyundai. Essa é uma discussão que a gente sempre teve aqui e eu tinha já essa visão de que com mais lojas, né, da BYD, o consumidor ele ia pegar o seu dinheiro e falar, eu tenho 120 mil, estou aqui com 120 mil. O que eu compro? Ele vai em todas as lojas e fala,
Puxa, eu tenho aqui um Polo, um Onix, HB20 e agora ele tem duas lojas novas, uma Geely e tem uma BYD. Quando o cidadão que tinha ou um Onix, ou um HB20, ou um Polo, entra dentro do Dolphin Mini, ele fica maluco. Fala, como assim? Tudo isso que você falou de acabamento, plástico e tal, a BYD não economizou. Exatamente, Então, esse é um assim, grande ponto. ele sente que o dinheiro dele vai ser melhor aplicado ali. Não estou falando de investimento, estou falando de você fazer valer o seu dinheiro. Aqui tem um melhor acabamento. Ok, ele é elétrico. Serve para mim? Eu consigo usar um carro elétrico? Tenho onde carregar? Vou sofrer com isso? Então, vem as outras perguntas. Pelo desempenho do Dolphin Mini, eu acho que muita gente está indo com esse pensamento. Tá dando uma chance para uma marca nova, para uma tecnologia nova. E se você vai para um elétrico, é muito difícil você voltar para combustão. Isso aí é outro Exatamente. ponto. Então, tem toda a brincadeira de ser elétrico, de ser BYD, não sei o que lá. Mas a BYD realmente está se movimentando muito rápido. Tem o Dolphin Mini, tem os novos híbridos que ela vai trazer para essa faixa de preço. Aí o bicho vai pegar. Você imagina só se a BYD, a gente ainda não sabe, né, exatamente aonde o Dolphin híbrido plug-in vai atuar, né, mas imaginando que hoje a gente tem uma versão 100% elétrica a 150 mil, se este carro chega a 139.990, que é o preço, por exemplo, do i20 Ultimate, não tem discussão, com um sistema híbrido plug-in que roda 1.000 quilômetros e é flex, vai ser muito complicado. E outra, não o Dolphin, a gente já viu o visual, quem acompanha o Motor 1 Brasil nas redes sociais já viu aí alguns posts, a gente inclusive esses dias subiu aí uma avaliação exclusiva feita na Itália, né? Quem estiver assistindo, da Itália. Esse carro laranja aqui, que está na tela agora. Então... É isso. Cara, a impressão que dá é que se ele vier nesse preço, por exemplo, do i20 Ultimate, ele vai causar um estrago grande. Não, se a gente, na semana passada foi o Atto 2, híbrido flex, que já foi um absurdo aqui de repercussão, de audiência, de interesse, né? E assim, a gente tem um termômetro aqui que dá para entender se um carro vai bem ou vai flopar. O Atto 2, quando chegar mesmo, vai bem demais. O i20 ele vai bem, né? Assim, pelo interesse dos nossos leitores. O problema é quando tiver esses outros concorrentes aí. Eu acho que... É por isso que a gente começou, né, esse programa falando um pouco, levantando essa questão. Será que a Hyundai foi muito conservadora em não trazer logo uma versão eletrificada se ela tem a tecnologia pronta? A gente tem um ponto aqui que a maioria dos fabricantes, quando a gente conversa, eles dizem que é muito caro você trazer a tecnologia, é caro você chegar no preço. Então, pensando como Hyundai, vou lançar um carro sem eletrificação agora para ser mais barato, 90 mil, e eu acho que vai baixar mais o preço do i20 quando o HB20 sair de linha. Eu acho, né, para você pegar essa galera. Só que a BYD ela tá fazendo mágica aqui com um carro elétrico a 109, porque o Dolphin Mini tem promoção a 109, né? E você ter depois um híbrido aí numa faixa de 130, 140, híbrido plug-in, né? Vai ser muito complicado, né? Muito complicado. Com produção nacional, motor flex, difícil imaginar que vai ser uma vida... Por exemplo, se a gente pegar Hyundai 14 anos atrás, quando lançou o HB20, o mercado como era, e hoje... É uma diferença, sim, é um abismo de diferença entre... Naquela época era Gol e Palio. Cara. Exatamente. Simples assim. Tinha ali um novo Uno. Tinha um Corsa, mas o Corsa não tinha um volume grande e tal.
Mas é isso. Hoje É complicado, né? E isso que a gente não está nem entrando na discussão dos SUVs chineses com preço mais barato, né? GS3 da A vida. gente não está discutindo aqui, e esses SUVs são muito maiores, né? De tamanho, não tem nem comparação com o i20. O i20, como a gente falou, é um hatch. carro de 4,13 m. É um carro de tamanho reduzido. Mas, senhor Diogo, já caminhando aqui para os finalmente, eu tenho uma pergunta simples e direta para o senhor. Bora lá. i20, primeira impressão, positiva ou negativa? Ixi, demorou demais. Tcharam! Primeiras impressões. Foi positivo como um ponto de virada para a marca e foi negativo no âmbito do design, talvez ali um design que te deixa um pouco impactado, assim, causa um certo estranhamento, e ao mesmo tempo o interior do carro positivamente mostrando muita qualidade, assim, muita modernidade. O senhor está muito Acho detalhista. que os preços foram muito bons. A Hyundai acertou nos preços. Mas o HB20 praticamente sai de linha com a chegada do i20. Paciência, faz parte do processo natural. Se você quiser comprar das HB20, coisas. ele tá lá. Assim, eu fiquei surpreso positivamente com a proposta do carro, pensando como novo carro de entrada da Hyundai. Então, o estilo é uma questão que a gente coloca em dúvida, mas isso eu não discuto, porque tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, adorei. Então, Exatamente. beleza. Estilo é sempre subjetivo. Gostei muito do interior, achei sofisticado. Interior, ali. show de bola. O que é legal, eu acho, você vai entrar dentro do i20 e você vai ver que é um carro novo. Você fala, nossa, que legal, é tudo novo. Né? Diferente de outros que você entra, é mais do mesmo. É o mesmo painel. Pô, mas isso aqui não é o botãozinho lá do outro? Puxa, mas é a mesma porta. Então, assim, ali você tem uma coisa nova e dá para você sentir. Agora, a questão de não ter eletrificação, isso aí a Hyundai vai sofrer lá na frente. Agora não. Ela vai atender esse público que ainda tem um volume que não exige a eletrificação nessa faixa de entrada, mas eu acho que lá na frente vai. O senhor que dirigiu, uma última pergunta. A qualidade de direção está mais para Polo ou para City? Eu diria que a qualidade, o ajuste está mais para Polo e o desempenho está mais para City. Vamos colocar assim dessa forma. Embora o i20 seja turbo, ele não tem modo esporte, ele tem pedal shifts, mas ele não te dá um temperamento esportivo na direção. Acho que o Polo entrega isso melhor, embora o Polo ele também tenha sofrido um downgrade, ele tem versões com menos potência, tem a versão de entrada Polo Track, mas quando a gente pega o Polo Highline, que seria o concorrente aí do i20 Ultimate, eu acho que ele no fim entrega um comportamento mais esportivo, mais divertido na direção do que o i20. O i20 ele tem uma sobriedade asiática, vamos assim dizer. Entendi. É legal porque são vários temperos, né? Qual que você prefere? Alemão, japonês? Eu particularmente coreano. prefiro o Polo, gosto pessoal, eu gosto mais da direção, do ajuste, do ritmo que o Polo entrega, mas eu gostei muito do i20 na direção, no volante, o nível de precisão, o acerto de carroceria, inclina pouquíssimo em curva, super estável, equilibrado. É um carro que realmente me surpreendeu assim pelo refinamento dinâmico. Muito bem. Sobre essa questão da Hyundai ser mais ousada no design, eu acho muito legal. Né? Se você acompanha os modelos importante, né? internacionais, ela é muito ousada no estilo. Né? Pega
o Santa Fe, que é aquele quadradão, estilo de pixel ali, né, na frente e atrás. Pega o Ioniq Sedan 6 agora, tem o Ioniq V que eles mostraram lá na China. É muito ousado, é muito diferente. Então, quem quiser algo muito diferente, vai ter Hyundai. Agora, se você já está assim, né, para Hyundai, se prepare para o que a Fiat vai fazer. Então, a Fiat, ela vai mudar tudo e de um jeito muito inesperado, né? A gente já viu o Panda, um carro todo quadrado, pixelado, interior totalmente diferente. Vimos o que será o novo Pulse também. Então, Pulse não, o Fastback, né? O Fastback e o Pulse, né? O Os dois, o o Pulse, Grizzly. Grizzly. Então, assim, eu acho que tem que mudar, tem que dar esse impacto de é coisa nova, é diferente, é outro estilo. Senão fica tudo a mesma coisa. Fica tudo Audi, sabe? Que carro que é esse Audi? É um Audi. Qual? Não, eu acho... A3, A4, A5, A6? Concordo total, acho que é fundamental a gente ter essas diferenciações e nesse ponto, quer você goste, quer você não goste, o i20 ele chega causando impacto. Ele é um carro diferente, novo, chegando numa categoria ali super tradicional. Então ele vai causar realmente discussão, debate, não tem jeito, cara. Muito bem. E é muito importante para o mercado, né? E para as próprias marcas. E o futuro Argo, né? O novo Argo, que será que vai ser Argo? Mas enfim. Eu acho que tinha que ser outro nome. Mas eu acho que vai ser Argo mesmo. Mas este carro, embora ele seja um carro com características de SUV, vai ser hatch também. Vai brigar com o i20. E mais, a Fiat, a Stellantis, ao contrário da maioria das montadoras aqui no Brasil, ela está tentando acelerar um pouco mais esse processo da eletrificação. Podem falar o que for, o sistema de 12 volts não é híbrido de verdade, o 48 volts também não é híbrido de verdade. Ok, mas ela está levando a eletrificação para os carros. E o Argo novo já vai vir eletrificado. Você falou num ponto interessante. Semana passada nós estivemos no Anfavia Visions, né? Fomos o Media Partner, e lá eu conversei com o Erlander Zola, que é o presidente agora da Stellantis América do Sul, se não me engano, né? A gente sempre tem alguma confusão ali. É o cara que manda em todas as marcas da Stellantis. E ele disse exatamente isso, que eles estão acelerando, né? A gente vive um momento de indústria que com os chineses tem que aprender a acelerar com os chineses. Não dá mais para viver aquele ritmo de 4 anos para desenvolver, mais 3 anos para chegar no mercado. Isso acabou, tem que acelerar. Falou da eletrificação. E eu estava falando com o vice-presidente também deles, o Irineu, que inclusive estava no nosso evento no ano passado. E ele disse que o desafio agora é entender qual velocidade que tem que aplicar. Produto tem, tecnologia tem, mas tem que ser quão rápido. Quão rápido o consumidor vai conseguir absorver. Então, você trazer um híbrido já para a faixa de entrada, o consumidor absorve. Um híbrido plug-in já tem que ser... Qual o volume disso? Rápido, muito, pouco. Então, eles estão nessa fase, mas eles sabem que tem que acelerar. E eles já conseguiram estabelecer uma certa escala, né? Sim. Porque já colocaram esse sistema híbrido em alguns modelos, né? Acabou de colocar Renegade Toro, o de 48 volts, aí você tem 12 volts Pulse e Fastback, tem 208 e 2008, né? E provavelmente você vai ter aí Jeep Avenger com o mesmo conjunto híbrido de 12 volts, 1.0 turbo, e o novo Argo, que vai concorrer com o Hyundai i20. Ou seja, Hyundai, fique esperta, porque a concorrência, até entre as tradicionais, parece que vai apertar. É isso, e assim a gente encerra esse bloco inicial. Olha. Agora eu vou só dar um recado antes da gente finalizar aqui. Na próxima semana, entre os dias 23 e 25, o Motor One, o Inside Vis, promove no Rio de Janeiro
o E-Days, o nosso evento. Um grandíssimo evento de eletrificação, mobilidade, soluções. Soluções de infraestrutura, bateria, energia, junto com o Energy Summit, lá na Marina da Glória. Se você tem interesse, né, de acompanhar o futuro da energia, o futuro da mobilidade, inclusive com um test drive real. Aí, ó. Não é aquele test drive fake ali dentro do ambiente fechado. Real, 7 a 10 quilômetros, várias tecnologias, você vai poder testar lá. Pode aparecer lá, né? Ingressos ainda de quebra, ó, você disponíveis. vai conhecer pessoalmente o nosso CEO Diogo aqui, Oliveira ó, estará lá presente. Fábio Trindade. Recebendo todos os convidados na porta pessoalmente. Né? Teremos uma área específica nossa, então todos os convidados acompanhem também no nosso canal do YouTube. Você que é do Rio de Janeiro, já se prepara para a semana que vem conferir lá o Energy Summit e o E-Days. O E-Days, principalmente. Mas é isso. Muito obrigado, Diogo, pela sua presença, suas palavras, suas impressões. Foi muito bom, né? Quem não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal do Motor1 Brasil. Motor1 Brasil, também nas redes sociais. E, claro, acompanhe sempre tudo diariamente no nosso site. É isso aí, gente. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu.